Opa, e aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Então, nessa semana a gente vai dar aí continuidade ao nosso estudo dos modelos de crescimento endógeno, tá? Não até já tinha adiantado isso para vocês anteriormente, mas o grande objetivo da aula de hoje é justamente a gente estudar o modelo do Homer 90, tá? Que é um modelo que mudou a literatura da macro, né? Mas principalmente essa literatura de crescimento, né? Ele foi um divisor de águas aí na literatura. Até eu vou pedir para vocês depois estudarem um artigo daquele Charles Jones, né? Que tem o livrinho aquele da graduação de crescimento, que ele contextualiza bem ali o que foi o modelo de Homer, né? O que significou e tal, o que veio depois, o que tinha, como é que era antes, enfim. Né? Eu vou pedir para vocês darem uma lida nesse artigo, tá? Mas então o grande objetivo é justamente estudar o modelo de Homer, mas até antes, e eu acho que isso é o livro ali do Homer, é o mesmo, né? Ele até faz. Que é muito difícil, né? Porque essa literatura de crescimento endógeno ela é gigantesca, né? Então daria para dar uma disciplina sobre crescimento endógeno e mesmo assim ia faltar coisa, né? Então eu acho que o Homer ele tenta apresentar ali um pouco as vertentes dessa literatura, né? A gente vai falar um pouquinho disso e eu acho que a grande mensagem é o que significa, né? Que eu acho que é isso que eu queria que vocês pegassem também dessa aula, né? O que significa eu tentar endogenizar conhecimento, né? Tecnologia? O que significa em termos do modelo, né? A racionalidade por trás, né? Do que eu tenho que fazer para incluir a tecnologia nos modelos, tá? Incentivar a tecnologia para justamente gerar ali na ponta o crescimento, tá? Como a gente já viu, e agora no próximo slide eu já mostro, bom, a gente já viu que a tecnologia é não rival, né? E ela pode ser excludente, né? E aí, o que isso significa em termos dos modelos, tá bem? Então a gente vai dar uma pincelada, aí, um overview dessa literatura, apresentar o modelo de Homer e no final falar um pouco das restrições ali, né? Do que esses modelos deixam a desejar, tá bem? Para daí na aula semana que vem a gente fazer o fechamento desses modelos de crescimento, tá bem? Bom, então já falei bastante, vamos começar aqui. Num dos modelos de pesquisa e desenvolvimento de Homer, né, que a gente viu na semana passada, a gente assumia lá que a taxa de poupança e também as frações dos insumos em pesquisa e desenvolvimento eram dadas. Tá? Então, talvez uma das grandes contribuições aqui do Homer, né, tem várias, né, mas um dos fatores que a gente vai ver lá no modelo de Homer é justamente a importância principalmente desse carinha aqui, né, que é, se vocês se lembram, né, a fração de trabalhadores no setor de pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então a gente, se vocês lembram, tinha até versões do modelinho lá, dependendo da estrutura da função e tal, que isso nem entrava como das justificativas para gerar crescimento. Tá? Então aqui o modelo de Homer, dos resultados é justamente a importância desse carinha aqui, né? Da fração de pesquisadores, né? De gente que está trabalhando em inovação, tá? Em tecnologia. Bom, mas antes de entrar no modelo de Homer, é legal que a gente tenha essa visão geral da área, né? Então, até agora, a gente descreveu a variável A, né, que é produzida pelo setor de pesquisa e desenvolvimento, como conhecimento. Só que é o seguinte, o que é conhecimento? Né? O conhecimento ele é bastante diverso, né? Ele pode ser tanto mais abstrato, quanto, sei lá, física quântica, como uma coisa mais aplicada, né? Que um exemplo que vai aparecer daqui a pouco é a organização lá do McDonald's, né? Da cozinha do McDonald's. Então tem até documentário bem bacana, tem filme, né? Sobre isso, né? Do McDonald's. Como é que ele gerou o fast food, né? Como é que foi criado o fast food? Bom, os caras lá, o seu Donald, ele criou na verdade nem era Donald, o nome do cara era bem diferente, eram dois, né? Bem diferentes, mas enfim. Ele
rearranjou, fez uma engenharia na cozinha ali, de maneira com que a produção do hambúrguer, da batata frita, fosse totalmente eficiente, né? Então, os cozinheiros lá não se batiam mais, era tudo perfeito, frita o hambúrguer aqui, gira para lá, e tem já outro já monta um hambúrguer, enfim. E gerou, foi criado o fast food. Tá? Mas o ponto aqui é que o conhecimento ele é uma coisa bastante ampla, né? E por justamente ser uma coisa muito ampla, né? O que é conhecimento, né? Uma coisa tão diversa, também vai ser complicado eu querer ter um fator que gere conhecimento, né? Ou seja, um fator só explicando conhecimento. Então, por exemplo, aqui, né, como eu já adiantei do modelo de Homer lá, né, vai enfatizar a fração dos trabalhadores em pesquisa, né? Ou seja, dos pesquisadores aqui, né? Então, o número de pesquisadores é o que gera conhecimento. Bom, se fosse só isso, então, cara, vamos, bora todo mundo pesquisar. Agora nós queremos gerar crescimento, não tem mais essa. Todo mundo, bora estudar, bora tudo assistir a aula do Tillman aí, que é importante. Tá? E bom, a gente vai ver lá uma das críticas, né, desses modelos endógenos. Críticas não, né? Mas uma das coisas que ele deixa em aberto é justamente que os dados não batem muito bem, né? Tem um aumento no número de pesquisadores e o crescimento não acompanha tanto assim, tá? Enfim, não tem essa bala de prata, né? Não é só um fator que gera crescimento, né? Então, como não é só um fator, também a teoria aqui do crescimento do conhecimento, né, ela não vai ser unificada, né? Ou seja, não vai todo mundo convergir para o mesmo ponto, e a gente vai ver daqui a alguns slides que o Homer ele meio que divide em algumas partes ali, né, o que seria a teoria do crescimento endógeno. Então vai ter lá o pessoal que mexe com a tecnologia é uma externalidade, tem que incentivar, criar incentivos para que tenha tecnologia, né? Enfim, tem diversos tentativas de endogeneizar o crescimento tecnológico, tá bem? Bom, mas, porém, todavia, contudo, né, todas as formas de conhecimento, elas têm uma característica essencial, né? Compartilham uma característica essencial, que é justamente a não rivalidade. A gente já falou disso na aula passada, né? E com certeza vocês já viram isso antes, né? Mas o que é um bem ser rival, né? O bem rival é aquele que, no momento que eu estou usando, vocês não conseguem utilizar. Então, eu lembro lá, semana passada foi da receita do bolo de cenoura, né? Então, uma vez que eu criei o bolo de cenoura, a receita do bolo de cenoura, o fato de eu estar utilizando ela não impede que vocês também utilizem essa mesma receita, tá bem? Então, essa receita acaba sendo um bem não rival, tá bem? Não tá lá, ó. Isto é, o uso de um item de conhecimento, teorema de Pitágoras ou a receita de um refrigerante, não torna o seu uso por outra pessoa mais difícil, tá? E se esse uso não se torna mais difícil, né, quando tem mais gente usando a minha receita do bolo de cenoura, isso significa que o quê? Que o custo marginal de uma pessoa mais utilizar esse bem é zero. Tá bem? De ofertar esse bem para uma pessoa a mais, o custo marginal é zero. E aí vocês lembram lá da micro que o que acontecia quando eu tinha mercado de concorrência perfeita? Bom, a minha produção eficiente era justamente quando o preço era igual ao custo marginal. Tá? Aqui, ó, o preço é igual ao custo marginal. Bom, só que quando o custo marginal é igual a zero, que lucro que eu vou ter, né? Quem é que vai produzir esse bendito bem não rival? Sendo que ele não pode cobrar por isso, né? O preço é zero, ninguém está disposto a comprar. Bom, então o que isso já significa aqui? Quando eu quero incentivar, né, a produção de conhecimento, a produção de tecnologia, como ela é não rival, eu tenho que sair dos modelos de concorrência perfeita. Tá? Eu tenho que criar de alguma forma dentro dos meus modelos, lá dentro da literatura, eu tenho que criar poder de mercado, tá bem?
o que é o poder de mercado? Lá, um monopólio, né? O que acontecia? Eu tinha receita marginal igual a custo marginal, e aí o indivíduo, lá, a empresa, enfim, ela conseguia cobrar um preço bem maior que o custo marginal, tá bem? Ou, enfim, oligopólio, né? Como queira. Todos esses modelos lá de poder de mercado faziam com que eu conseguisse, que a firma lá conseguisse cobrar um preço acima do custo marginal. Então, para eu justamente incentivar a tecnologia, a produção de tecnologia, de conhecimento, eu tenho que sair dos modelos de concorrência perfeita. Tranquilo? Então, né, o que acontece é que a tecnologia ela tem que ser vendida acima do custo marginal ou ela pode ser desenvolvida por indivíduos, enfim, né, por firmas que não são motivadas pelas forças de mercado, ou seja, não são motivadas pelo lucro. Tá? Bom, e aí, apesar da tecnologia ser não rival, ela é heterogênea, né, quanto à exclusibilidade. Tá? Então, o que é um bem excludente aqui, né, para ficar bem claro para todo mundo? Um bem excludente, se é possível prevenir outros indivíduos de utilizá-lo. Tá? Então, o que normalmente a gente dá como exemplo aqui do que torna um bem excludente? É justamente as instituições. Né? Talvez seja o exemplo mais lembrado aqui. Né? Então, as instituições elas oferem direitos de propriedade, né? Ou seja, patentes sobre aquelas inovações. Então, por exemplo, o cara lá do McDonald's, ele rearranjou lá a cozinha de forma que fosse extremamente eficiente, criou o fast food. Tá? Só que ele patenteou esse negócio aqui, né? Então, se o cara do governo lá bate no Bob's e ele identifica que a cozinha está tal qual do McDonald's, ele pode chegar lá e aplicar uma multa, fechar o restaurante, enfim, né? E inviabilizar o negócio do Bob's. Também porque aquilo ali está patenteado, então o uso daquele bem, né, o uso dessa tecnologia, ele acaba sendo limitado só para os restaurantes do McDonald's porque tem uma patente que diz isso. É a mesma coisa o Microsoft lá, né, para usar o Windows, para usar, enfim, o Stata, aqui estou pensando o Word, que está aberto, o PowerPoint, né, o Office. Então tudo isso é protegido por patente. Né? Então se o cara for pego utilizando, multa nele, cadeia, enfim, bota na prisão. Tá? Então as instituições aqui, né, reforçar direitos de propriedade acaba fazendo com que a tecnologia seja excludente, né? E uma outra característica, né, que vai justamente influenciar esse grau de exclusibilidade é justamente a natureza do conhecimento, né? Que o exemplo dele é a receita da Coca-Cola é tão complexa que não precisa de direito autoral ou patente. Então, claro que a Coca-Cola deve ter patente sobre a receita da Coca, né? Mas ela é uma coisa tão complexa, uma coisa que eu não consigo produzir em casa, né? Eu precisaria ter toda uma empresa de refrigerantes e tudo mais, que daqui a pouco ela não precisa de direito autoral por ser uma coisa tão complexa de ser feita, tá bem? Então, são essas duas características aqui que influenciam aí o grau de exclusibilidade. Tá? Bom, e esse grau de exclusibilidade ele vai ter influência em como o desenvolvimento e alocação do conhecimento diverge da competição perfeita. Tá? Então, olha só, se um tipo de conhecimento ele é não excludente, tá? Ou seja, todo mundo tem acesso a ele, então, vamos dar um passo atrás aqui, a tecnologia ela é não rival. E aí, se todos tiverem acesso a ele, ou seja, ela é não excludente, o que acontece? Eu tenho não rivalidade e não exclusibilidade. Eu tenho bem público, né, que é justamente essas duas características. Então, se eu tenho bem público, o que acontece com o fornecimento desses bens num mercado de concorrência perfeita? Alocação ineficiente. Né? Eu não consigo, o custo marginal é zero, né? Não tem incentivo à produção e ainda quando uma vez produzido, reviria, né? Todo mundo pode utilizar, tá bem? Então, o que acontece? Não há ganho privado do seu desenvolvimento e aí a pesquisa e desenvolvimento nessas áreas tem que vir de outros lugares. Né? E aqui
Eu acho que o Arthur não pegou, eu acho que só tem a Miriam, né, que foi minha aluna em setor público, onde a gente batia bastante nessa tecla, que é justamente quando eu tenho bens públicos, a produção desses bens, né, a produção do conhecimento tem que vir de outros lugares. E aí, por exemplo, a intervenção do governo, né, porque o governo pega dinheiro através dos impostos, né, dos contribuintes, e aí com esse dinheiro de impostos ele vai lá e dá para cria, por exemplo, uma Embrapa da vida, né, para gerar tecnologia, né, e conhecimento na área agrícola. Poderia, enfim, criar uma Embrapa de produção tecnológica, aí, de computadores e tudo mais. Tá? Então, uma das possibilidades, quando eu tenho bem público, é justamente intervenção do governo. Né? Agora, quando o conhecimento ele é excludente, os produtores eles podem licenciar o uso dos conhecimentos a preço positivo, ou seja, patenteou e aí, haha, eu tenho poder de monopólio. Eu, McDonald's, inventei o fast food, queres ter um fast food também, quem quer rir tem que fazer rir, né? Então me paga que eu te libero aí a minha planta e tu consegue fazer fast food também. Tá tranquilo? O Windows aqui quer usar PowerPoint, que tá usando aqui para aula, quer ter o PowerPoint perfeito, bonitinho aqui para dar aula para os alunos? Paga o Office, tá lá o seu Microsoft, lá, Bill Gates, ó, paga que aí a gente conversa, tá bem? Então, tem essas duas pontos principais aí para geração de tecnologia, né? Por um lado, o dinheiro pode vir de outros lugares ou de pessoas altruísticas, né? De pessoas que não estão motivadas pelo mercado, né? Por oferir ganhos de mercado. E a outra que é justamente a importância dos direitos de propriedade, né? Ou aqui das patentes e tal, para eu conseguir obter dinheiro para produzir conhecimento, tá bem? Bom, nessa discussão aí dessas duas principais características aqui, né, a literatura de incentivo ao crescimento, ela vai ter, como eu já falei, diversos artigos, né, um monte de a literatura é gigantesca, mas aqui o livro do Homer, ele meio que divide ela em quatro áreas, né? Então a primeira seria o apoio à pesquisa científica básica, né? Então, o que ele diz aqui? Ó? Assim como as pesquisas em instituições, como universidades, né, fica disponível de forma relativamente gratuita. Né? Então, a pesquisa científica básica ela fica lá com o custo marginal igual a zero. Né? Então, fica praticamente free, de livre acesso, né? O Cielo que diga. Então, essa pesquisa ela não é motivada pelo desejo de retornos privados. Né? Ela, então, vai ser apoiada pelo governo, doações, enfim, instituições sem fins lucrativos, e ela é realizada por indivíduos motivados por este apoio, desejo de fama ou até amor pelo conhecimento. Tá falando de nós, né? Tá falando de nós aqui. Então, a pesquisa que a gente gera dentro do programa de pós-graduação, né? Todas as pesquisas, como eu já falei, Cielo não cobra nada. As dissertações de vocês aqui, vocês têm até uma ajuda do governo ali da bolsa, né? Nem todos, né? Mas não é uma. Não vão ficar, infelizmente, né, não vão ficar milionários com isso, não vão garantir o esquisinho das crianças com isso aí, né? Nem eu, com o meu salário aqui, é um apoio do governo, mas a gente não é para oferir grandes lucros aqui, tá? É muito pelo amor pelo conhecimento do que desejo de fama, né? Apesar de ter alguns que gostam da fama, mas não, é difícil, é difícil. É mais pelo amor aqui, tá? Então, como essa pesquisa é útil para a produção e é distribuída a custo zero, ela é encarada como uma externalidade positiva, tá bem? Então, a sua produção deveria ser subsidiada, o que nos deixa felizes, né? Porque é justamente o nosso caso aqui, né? Então, tem muitos artigos, né, que vão dizer justamente defender a intervenção aí do governo, né, através de subsídio, criação da Embrapa, essas coisas, né? Então, essa é uma das áreas que vai incentivar a geração de conhecimento. Tá? Outra parte é justamente os incentivos privados à pesquisa e desenvolvimento e à inovação. E aí aqui, gente, é patente, né? Preço maior que custo marginal, criar direitos de propriedades, enforçar eles, né? Ou seja, garantir que eles sejam exercidos.
E aí eu tenho poder de mercado e eu tenho, tá aí o meu incentivo a gerar inovação, tá bem? Então, por exemplo, a questão das vacinas, aí se discutiu um monte isso, né? Quebra da patente para conseguir expandir para todo mundo, só que aí tem aquele risco, né? A próxima pandemia ou uma vacina mais eficiente, quem é que vai investir, né? Se o cara quebrou minha patente, eu não tenho mais meus lucros, né? Porque eu tive todo o ônus de ter gerado a vacina, mas na hora de eu ganhar o meu dinheirinho lá, cobrir os custos e ainda remunerar o CEO e tudo mais, que essa gente também não trabalha de graça, né? E é difícil o trabalho desses caras. Aí eu não tenho mais o meu retorno, né? Então, essa é outra parte da literatura, né? Garantir direitos de propriedade, né? Incentivos privados. Uma outra parte da literatura é justamente a oportunidades alternativas para indivíduos talentosos, né? E aí aqui está falando dos Bill Gates, do Steve Jobs, do Wozniak, não é? Também o cara da Apple, né? É garantir que esses caras eles tenham um incentivo a ir para a área de pesquisa e desenvolvimento, a gerar conhecimento, que esses são essas mentes brilhantes, o Einstein, né? Eles têm que ter esse incentivo à produção de conhecimento, a gerar conhecimento, né? Então é importante que essas cabeças iluminadas elas tenham essa direção, né? Então a gente pode fazer aqui abrir um parênteses aqui, né? Que no Brasil o salário do pessoa que trabalha no setor público ela é na média bem superior a quem está no mercado privado, né? A pessoa para ter o salário de um servidor público tem que ter X anos aí de mercado de trabalho no setor privado, né? Para atingir esse salário. Então, tu acaba redirecionando os incentivos, né? Então, por exemplo, as pessoas grandes mentes aí, né? Não querendo nos reduzir aqui, né? Mas o cara que estuda pra caramba, que se dedica muito, ele vai fazer um concurso para juiz, né? Vai encher de ganhar dinheiro, então tu acaba redirecionando, criando incentivos perversos aí, né? Em vez desses caras podiam estar produzindo tecnologia, tá? E uma outra área, né, uma outra vertente da literatura é o chamado learning by doing, né, que vocês talvez já tenham ouvido falar, mas aqui o que acontece é que o próprio processo de produção, a gente não vai entrar aqui infelizmente no modelo, mas o próprio processo de produção, ele gera conhecimento por si só, né? Então, como está aqui, ó, ao produzir bens, os indivíduos inevitavelmente pensam em maneiras de aprimorar o processo produtivo, né? E aí a acumulação do conhecimento ocorre não apenas como resultado de esforço em pesquisa e inovação, mas como um efeito colateral da atividade econômica. Ou seja, é uma externalidade da produção, gerar, aprimorar o processo produtivo, né? Então, por exemplo, vocês aí começaram a estudar lá na graduação, meu Deus, como é que estuda, né? Fazia uns resumos gigantes, né? Marcava tudo era importante. Aí vocês foram pegando o traquejo da coisa, né? Foram conseguindo ser mais diretos, conseguir pensar o que era mais importante. Enfim, tem toda uma curva de aprendizado aí para que não deixa de ser o conhecimento, tá bem? Então essas são as quatro grandes áreas aqui do conhecimento. E aí lá no artigo desculpa, no livro, vocês vão ver que tem diversos artigos aqui que ele cita, né, como Learning by Doing, né, o artigo, se não me engano, é do Arrow, acho que Learning by Doing, enfim, tem cada um dessas áreas aqui é repleta de artigos, são vertentes da literatura, tá bem? Então, bom, chegamos no bendito do modelo de Homer, né, que é o nosso centro aqui da nossa aula de hoje, né? Então, é um modelo onde a alocação dos recursos para pesquisa e desenvolvimento tem fundação microeconômica. Tá? Quando ele fala que é fundação microeconômica, é que modela o comportamento dos agentes, né, dos indivíduos, das firmas e tudo mais. E nesse modelo, a pesquisa e desenvolvimento é realizada por atores maximizadores de lucro. Tá? E é essa pesquisa e desenvolvimento que vai impulsionar o crescimento, que por sua vez afeta ali os incentivos para devotar os recursos em pesquisa e desenvolvimento. Tá? E aqui cabe um parênteses muito importante, né? Apesar do livro do Homer lá, ele apresentar o modelo dele mesmo,
a gente vai vai estar usando aqui uma versão simplificada, tá? Que é do livro do Chiang, tá? E quando eu falo Chiang, não é o Chiang da graduação, é o Chiang da pós, tá? Que é o Dynamic Optimization, blá. Tá? Eu vou estar colocando esse capítulo lá no site, também coloco essa parte do capítulo, né, que envolve o modelo, no AVA, tá bem? Então é uma versão simplificada, tá? Então, por exemplo, aqui no modelo original, né, ele vai enfatizar a questão do poder de mercado, né? Então, aqui na versão original, né, ele vai enfatizar muito esse poder de mercado, tá? E a gente aqui vai passar meio por cima disso, tá? A gente não vai estar dando muita bola para isso, mas vai ser uma versão bem bacana, não deixa de perder a mensagem do modelo, tá? Mas enfim. Então, no modelo de Homer, né, o conhecimento ele é classificado com dois componentes. Então, eu tenho o capital humano, tá bem? Que vai ser um bem rival, no sentido de que uma pessoa que estudou, ela vai ser utilizada em um setor, né, na produção de bens ou na produção de tecnologia. Ela não pode ser utilizada nos dois setores ao mesmo tempo, ou por firmas, por diferentes firmas ao mesmo tempo. Tá? Então, um capital humano que é rival e uma tecnologia que é não rival. Tá bem? Então, ela fica aí disponível ao público. Tá bem? Como o capital humano é rival, a pessoa acaba recebendo o retorno por investir na acumulação. Tá? Então, ela vai receber lá um determinado salário por ter investido em capital humano. Tá? Em contraste, a não rivalidade da tecnologia implica em transbordamentos tecnológicos, ou seja, em externalidades. Né? Ou seja, uma externalidade que leva os esforços privados em melhorias tecnológicas a ficarem aquém do socialmente ótimo. Tá? Aqui nessa parte do socialmente ótimo, a gente não vai entrar muito, tá? Mas fica que é outra também, a simplificação do modelo, a gente acaba perdendo aqui essa relação entre ser socialmente ótimo ou não, né? O equilíbrio final. Mas fica a dica aqui, quem tiver mais interesse, apesar ser do Homer, o modelo, o livro do Barros, Sala e Martin tem esse modelo bem descrito e inclusive com adendos a ele, né? Com outras versões, e se eu fizer tal coisa, se tiver isso, tá? Mas enfim, aqui a gente vai estar enfatizando essa versão mais simples, tá? Então o capital humano, que vai receber essa letrinha S, né? Ele é assumido fixo e ofertado de maneira inelástica, tá? De maneira inelástica porque depende do salário, tá todo mundo lá, todo mundo vai ofertar trabalho, tá? Então, apesar da sua alocação, né, ser determinada endogenamente, tá? Então, basicamente, aqui eu tenho o meu total, aqui o S0, isso aqui é o meu total de capital humano da minha economia, que vai ser alocado de maneira endógena entre a produção de bens finais, tá? E a produção de tecnologia. Então, o capital humano pode ser empregado nesses dois setores aqui, né? E são rivais, então por isso que é separadinho. Tranquilo? Bom, a tecnologia não é fixa, tá? E ela pode ser criada justamente ao adicionar capital humano, que é o meu SA aqui, né? Que é o pessoal trabalhando em tecnologia, justamente na produção de pesquisa e no emprego da tecnologia existente. Então tá aqui, como é que a tecnologia evolui? Ela é igual a um parâmetro aqui que é justamente de sucesso da pesquisa, multiplicado pela proporção de trabalhadores no setor de pesquisa, multiplicado pela tecnologia existente até então. Tá? Isso aqui vai evoluindo a minha tecnologia ao longo do tempo. Tá? O A ponto todo mundo já sabe. Então, como é que fica a taxa de crescimento dessa tecnologia? Só dividir pelo A. Eu tenho então esse parâmetro, esse sigma, né? Sigma SA, que é a taxa de crescimento da economia, da tecnologia ao longo do tempo. Também essa é a taxa de crescimento. Então, o que acontece? Se esse cara aqui é maior que zero, que vai ser por definição, né? Eu tenho a tecnologia crescendo aí sem limites. Tá bem?
Note também que a atividade em pesquisa é assumida a ser capital humano intensiva e tecnologia intensiva, sem capital ou trabalho comum. Ou seja, eu não vou ter aqui o trabalho comum, né, que é o sem ter capital humano investido, né, que seria meu L, não entra aqui na produção de tecnologia. Tecnologia, ela é capital humano intensiva. Só uso pessoas escolarizadas aqui, né, com capital humano, para produzir tecnologia. Tranquilo? Bom, já a função de produção do bem final, né, que é o meu Y, ela vai combinar capital, trabalho não comum, né, sem habilidade, unskilled aqui, né, sem habilidade, e o capital humano específico para esse setor e a tecnologia para justamente eu produzir o meu bem final, tá? A tecnologia aqui específica para o modelo de Homer, ela vai ser, na verdade, composta pelo conjunto de bens intermediários, que alguns autores aqui chamam de designs, outros chamam de blueprints, né? Que são esses bens intermediários de capital que vão ser empregados na produção. Tá? Então aqui ó, tenho um bem de capital x1, outro bem de capital x2, outro x3, x4, até x infinito. Tá? São bens de capital que podem ser empregados no setor de produção. Então, basicamente, aqui o que está dizendo é o seguinte: eu tenho aqui, sei lá, videocassete, DVD, Blu-ray, televisão, televisão de tubo, televisão de LED, televisão não sei o que, LCD, tá? Então, cada um desses bens intermediários vai entrar no processo produtivo para a gente produzir o nosso bem final aqui, tá? Da economia. Tranquilo? Este x1 vai até o x infinito, tá? E aí o que acontece? Esses designs aqui, né, esses xzinhos, eles vão incluir até os que não são envolvidos, não são inventados até o presente momento, tá? Então, ele vai até o infinito, tá? Só que é o seguinte, se eu fixar que o xizinho é igual a zero para quando o izinho é maior que o a, então é o a que se torna um índice da tecnologia corrente, tá? Então, aqui vai de x1 até x infinito, tá? Só que no meio aqui eu vou ter um xzinho a. Esse xzinho a é onde está agora a minha tecnologia, tá bem? O a mais 1, a mais 2, a mais 3, a mais infinito vai surgindo conforme aqui o andamento, a evolução da minha tecnologia ao longo do tempo, tá bem? Então, eu produzi tecnologia aqui, que é esses bens intermediários, DVD, não sei o que, né? Até o xzinho A, tá bem? Essa é a minha tecnologia corrente. Depois do xzinho A, a evolução do A até o infinito é de acordo com a evolução da tecnologia ao longo do tempo, tá bem? Então, o índice de 1 até A, né, ou de 0 até A, vai indicar onde está a minha tecnologia no momento atual. Tranquilo? Tá? E tecnologia aqui para o modelo de Homer são esses bens intermediários. Tá? É traduzida como bens intermediários de capital. Né? Beleza? Bom, a função de produção do bem final é assumida do tipo Cobb-Douglas, nossa velha e querida amiga. Né? Então, como é que funciona aqui a minha produção do bem final? Eu tenho a fração de indivíduos com capital humano, né, elevado na alfa, que multiplica a quantidade de trabalhadores que não têm habilidade, né, ou seja, que não tem capital humano, né, elevado na beta, que multiplica cada um dos meus xzinhos lá, que multiplica a minha tecnologia, tá bem? Cada um dos meus xzinhos, e esses xzinhos vão estar elevados na 1 menos alfa menos beta. Tá? O que isso aqui significa, meus excelentes alunos? Que bom, eu tenho alfa mais beta mais 1 menos alfa menos beta, para retornos constantes de escala. Tranquilo? Então, olha lá. L0 representa a quantidade fixa e ofertada de maneira inelástica, também, né, independente do salário, de trabalho de baixa habilidade, né, o unskilled aqui. Tá? A função de produção, ela possui produtividade marginal decrescente de cada insumo e retornos constantes de escala. Tá bem? Quando eu combino aqui tecnologia, mão de obra sem habilidade e mão de obra com habilidade. Tá? Por simplificação, o Homer ele vai permitir que esses designs, né, o meu xzinho, entrem de maneira aditiva separada. Tá? Ou seja, aditiva separada é porque tem o mais aqui, né, que separa cada um dos meus xzinhos.
O que isso significa? Bom, isso significa que quando eu calcular aqui a minha derivada, né, o meu produto marginal de cada um dos xzinhos, né, eu derivar o x para o bem intermediário 1, todos os outros xzinhos são constantes, então eles não aparecem na minha derivada, tá bem? Então, olha só, os bens intermediários, as tecnologias, elas não são nem substitutas e nem complementares. Ou seja, a partir do momento que eu tinha aqui o aparelho de DVD, né, mesmo que eu tenha inventado aqui o Blu-ray, tá? Quando eu ver a produtividade marginal do aparelho de DVD, o Blu-ray não influencia em nada, tá? Ele não é substituto do DVD. Tranquilo? A televisão de tubo também não fica obsoleta, né? Não fica obsoleta com a produção aqui da televisão de LED, tá bem? Dos meus bens de capital. Então, a tecnologia nunca fica obsoleta, tá? Uma tecnologia não é substituta e nem complementar da outra. Tranquilo? São as simplificações aqui do modelo de Rho, tá? É importante ressaltar que o progresso tecnológico toma a forma de expansão no número de bens intermediários. Então, como eu falei, né? Do zero até o A é como está a situação da tecnologia naquele momento. A partir do momento que eu vou A mais 1, A mais 2, A mais 3, ou seja, eu vou produzindo mais desses xzinhos, aí eu estou tendo inovações tecnológicas, tá bem? E essa é justamente a base para o crescimento endógeno, pois evita a tendência de retornos decrescentes, tá? Então o que a gente quer é justamente que a tecnologia promova o crescimento. E se é para promover crescimento, eu não posso ter retornos decrescentes aqui, né? Porque senão eu teria convergência, aí o capital, estado estacionário, babá, que vocês já estão habituados. Tranquilo? Então, essa é a sacada aqui do Homer, justamente para evitar a questão dos retornos decrescentes. Beleza? Bom, é conveniente transformar o número de variedades, né, dos designs, dos meus xzinhos lá, em uma variável contínua. Então, ao invés de eu usar ela de maneira xzinho mais x1 mais x2 mais x3, tarana, eu posso transformar ela numa variável contínua, né? Então, quando eu transformei em variável contínua, eu uso a definição de integral. Então, aqui, ó, do xzinho aqui de 0 a A, eu tenho justamente a situação da tecnologia naquele momento, tá? Então, a única coisa que eu fiz foi transformar em contínua e aí usar a integral. Outra simplificação, né, advém do fato de que todos os xzinhos eles entram de maneira simétrica dentro da integral. Ou seja, eles têm o mesmo peso. Como eu falei, não são nem substitutos, nem complementares. Eles são adicionados lá de maneira separada, né, aditiva separada, dentro da função. Então, eles têm o mesmo peso. Como eles têm o mesmo peso, eu posso encarar esse xi aqui, na minha integral, como uma constante. Tá bem? Então, o que acontece? A integral da constante, eu posso jogar aqui, ele chamou de x barra, né, para dizer que é uma constante. Eu posso pegar esse x barra e jogar para fora da integral. Tá bem? E aí eu fiquei uma integral dificílima aqui, né? Integral de DI. Tá? Como ela é definida, né, no intervalo que vai de 0 a A, qual é o resultado dessa integral? É A menos 0. Tá? Então 0 é 0, jogo fora, então eu fico só com A, e por isso que eu fico com essa expressão aqui para minha função de produção. Aí eu consegui simplificar para ficar A x barra 1 na menos alfa menos beta. Tá bem? Então tá aqui uma nova versão aqui da minha função de produção de bens finais. Beleza? Bom, só que é o seguinte, né? Eu também, né, o Homer lá, assume que são necessárias aqui gama unidades de bens de capital para produzir uma unidade de qualquer tipo de design. Tá? Então, eu preciso de capital para produzir tecnologia. Tá bem? E o capital, né, para produzir cada design aqui, né, cada inovação tecnológica, ele é dado por gama vezes o A, que é a minha tecnologia, vezes a produção dos designs. Tá? Isso aqui dá o meu capital, logo os meus designs, né, vão ser igual ao capital divididos por gama A. Tá bem? Se eu substituir então esse x barra
Na minha função de produção, né, aqui eu fui fazendo passo a passo, né, aqui substitui só o x barra, aqui só tirei do parênteses aqui, né, e depois nessa última linha aqui eu só agreguei os expoentes, né, onde era elevado na alfa eu agreguei, né, então eu tenho a proporção de trabalhadores com capital humano, né, e trabalham multiplicado pelo nível de tecnologia, o nível, ou a minha fração de trabalhadores aqui sem habilidade multiplicado pela tecnologia, né, elevado na beta, vezes o capital empregado na minha economia, vezes o nosso gama aqui, né, que era as unidades de bem de capital para produzir os designs lá, né, as inovações. Tranquilo? Então essa aqui é a minha função de produção final, tá? Percebam que a tecnologia aqui é Herald neutra, né? Eu estou multiplicando a minha quantidade, o A multiplica a minha quantidade de trabalho empregado. Tranquilo? Na minha função de produção. Só que, claro, aqui eu tenho o meu antigo L lá nos modelos, agora virou L0 para sem habilidade e SY para quando tem capital humano. Tá bem? Aí aqui, ó, uma das propriedades da função Herald neutra é que tanto a tecnologia, o produto, o capital e o consumo, eles vão crescer sem limites. Tá? E ele vai até usar lá como um dos artifícios, né, que vocês já viram também lá no modelo de solo, que quando eu tenho tecnologia Herald neutra, todas essas variáveis aqui, a taxa de crescimento dessas variáveis são todas iguais. Tá? Vide modelo de solo lá, né? Tecnologia, todo mundo crescia a G aqui, né? Tecnologia, produto, capital, consumo, todo mundo era no G, né? Então aqui ele vai pegar emprestado a mesma propriedade, vamos dizer assim, de quando a função de produção é Herald neutra, tá? Bom, uma outra questão importante, né? O investimento líquido é o produto não consumido, tá? Isso aqui é para todos os modelos, né? Então aqui eu tenho o meu investimento, a evolução do meu investimento ao longo do tempo, ela é dada pelo tudo que eu produzo, descontado o que eu consumi. Tá bem? Então pega a função de produção e reduzo o consumo. Beleza? Estamos entendidos? Até aqui tudo tranquilo? Tá? Bom, aí eu caio no meu problema de controle ótimo, como tinha lá no... Agora vocês já estão mais familiarizados, né? Que aparecia lá no modelo de Ramsey. Né? Então a sociedade pode considerar um problema de controle ótimo com duas variáveis estado, né? Que vão dar o estado da minha economia, né? Que é justamente a tecnologia e o capital, e duas variáveis de controle, que é o consumo e a proporção de trabalhadores empregados na produção de conhecimento. Tá? Bom, adotando uma função de utilidade de elasticidade constante, que a gente também já viu que é lá no Ramsey, né? Ela tem essa carinha aqui. Né? O grande objetivo da minha economia é maximizar a utilidade dos meus excelentíssimos indivíduos, né? Com essa função aqui, sujeito a, bom, a equação de evolução da tecnologia, a equação de evolução do capital ao longo do tempo e as condições aqui de condições iniciais aqui, tanto da tecnologia quanto do capital. Tá bem? Bom, por definição, né, só para não ficar carregando esse baita trambolho aqui, a gente vai chamar desse delta aqui, né, o triângulo, enfim, né, esse delta aqui, toda essa expressão. Bem, toda essa expressão aqui de cima, né? Esse 0 até o K, tudo isso aqui vira delta, tá bem? Então, o meu K ponto vai ser delta menos C. Beleza? Tranquilo? Então, bora para o Hamiltoniano, né? O Hamiltoniano valor corrente fica com essa cara aqui, a gente já viu isso antes, né? Espero que agora vocês já estejam familiarizados, né? Então eu tenho a utilidade do cara sujeita à primeira restrição, que é a evolução da tecnologia, e a segunda, que é a evolução do capital, tá? Condições de primeira ordem. Primeiro, então, em relação ao consumo, né? Só derivar essa expressão aqui em relação ao consumo. Aqui derivou, né? 1 menos θ menos 1, então fica seno menos θ, esse cara aqui cai para frente, corta com esse. Então, seno menos θ menos, aqui tem consumo, né? Lambda K, tá bem? Igual a zero. Aí derivou em relação a SA, eu tenho aqui
SA aparece aqui, então eu tenho o lambda A sigma A menos, aí eu tenho SA aqui dentro do meu delta, né? Então eu acabo tendo que derivar aqui dentro do meu delta e eu fico com essa expressão, né? O lambda K igual a derivada lá do SA vezes o delta, igual a zero, tá? E aqui eu já estou dando um passo, que isso aqui vai ser importante lá adiante, é justamente isolando o delta. Isolando o delta, que lá na frente vai ser útil. Beleza? Bom, eu também tenho que derivar lá as condições de primeira ordem das variáveis de coestado, tá? Para obter a equação de movimento das variáveis de coestado. Então eu tenho aqui o meu lambda ponto A e meu lambda ponto K, né? Então essas são as condições, né? É o negativo da derivada do Hamiltoniano em relação a A, que vai ficar aqui, né? Derivou esse cara em relação a A. Eu tenho negativo, né? Lambda A, sigma SA, e aí eu tenho o meu A aqui dentro do delta aqui também, né? Por isso que fica com essa expressão, mais ρ lambda A. E aqui para a equação de coestado do capital, né? Mesma coisa, negativo do Hamiltoniano em relação a K, e eu acabo com essa expressão aqui. Tá bem? Aqui era a definição, né, da condição de primeira ordem, né, que a gente viu lá no Ramsey, enfim. Tranquilo? Bom, então existem 4 equações diferentes, fica difícil da gente apresentar nossos diagramas de fase, que nem a gente usou na semana passada, e resolver esse sistema de maneira explícita também não é uma coisa simples. Tá? Então o que o Homer vai fazer é enfatizar nas condições do meu equilíbrio, né? Do meu equilíbrio de estado estacionário. Tá? Então lembrando, né, como é o modelo com progresso tecnológico Herold neutro, né, ele vai utilizar, até já tinha comentado isso, que no estado estacionário, quando eu tenho progresso tecnológico Herold neutro, todas as variáveis crescem a mesma taxa. Tá? Como eu já falei, igualzinho o solo lá, todo mundo cresce no G. Tá bem? Então aqui o que vai acontecer é que todo mundo vai crescer a sigma SA. Tá bem? Por que é sigma SA? Por causa dessa evolução aqui da tecnologia, eu já sabia. Querem ver? Vou voltar aqui, ó. Voltar e tá aqui. Eu já sabia daqui, né? A evolução da tecnologia ocorre com essa taxa aqui, sigma SA. Tranquilo? Então, é a partir daqui que o Homer vai sair para justamente a gente estudar o estado estacionário. Tá? Só que tem uma coisa, né? Aqui ficou em função do meu SA, ou seja, da proporção de trabalhadores em tecnologia. Mas o que a gente quer mesmo saber é expressar a taxa de crescimento apenas em termos do parâmetro, ou seja, endogeneizar esse negócio aqui. Tá bem? Então é isso que a gente vai fazer agora. Tá? Então, agora é matematiqueira, né? Da primeira condição da condição de primeira ordem, era essa aqui, eu posso, né, para variar, né, aplicar ln, derivar ao longo do tempo, e eu fico com essa expressão aqui, né? Eu tenho justamente que menos θ, aliás, que multiplica a taxa de crescimento aqui do consumo, vai ser igual à taxa de crescimento que eu tenho lá, né, o sigma SA. Bem, menos θ sigma SA. Tá bem? Bom, para eliminar o SA, o que o Homer faz? Primeiro calcula o que seria a taxa de crescimento lá da equação de movimento da variável de tecnologia, tá? A partir da terceira condição de primeira ordem, e vai utilizar, né, que no estado estacionário as taxas de crescimento são todas iguais, né? Então ele vai se utilizar dessa condição aqui, né, da evolução do capital ser igual à evolução da tecnologia, tá bem? Então vamos lá. Primeira coisa, pegar a terceira condição de primeira ordem, né, equação de movimento da tecnologia, e dividir por lambda A. Então é todo esse trambolho aqui, né, a minha terceira condição de primeira ordem, a gente vai dividir por lambda A, tá bem? Então aqui dividir por lambda A, aqui tinha lambda A, sumiu, aqui eu tinha lambda A dentro do meu delta aqui, que ele também substituiu, então acabou
sumindo aqui, a divisão do lambda A, como tinha um lambda A aqui multiplicando, né? Sumiu e sumiu. E aqui no final, como eu dividi por lambda A, ficou só o ρ. Tranquilo? Aí aqui rearranjando, né? Boto o ρ primeiro, menos sigma SA. E aqui eu posso simplificar essa expressão, né? Porque tem sigma K aqui, aliás, lambda K aqui, lambda K aqui. Eu tenho A na menos 1 aqui, A aqui. Então eu corto todas essas coisas e eu acabo simplificando para ficar com essa carinha aqui, essa expressão, tá? Eu posso ir mais adiante, né? Eu tenho SA aqui e tenho SA aqui. Então, eu posso jogar tudo para dentro do parênteses. Eu fico com ρ menos sigma. Aí essa expressão aqui dentro do parênteses e depois aqui é algebrismo, né? E aí, finalmente, a minha taxa de crescimento aqui, né? Da evolução da tecnologia fica exatamente com essa expressão aqui, né? Eu tenho ρ menos sigma e aí uma proporção aqui que multiplica o total dos meus indivíduos com capital humano, né? E a proporção desses indivíduos que menos, né? Também uma proporção que multiplica a proporção desses indivíduos que estão empregados na tecnologia. Tranquilo? Bueno, aí como eu tenho, né, no estado estacionário essa razão aqui tem que ser iguais, né? Tanto o capital quanto a tecnologia tem que crescer a mesma taxa, tá bem? Senão não estou em estado estacionário, né? É a definição de estado estacionário. Então eu posso, igualando esses dois resultados, eu posso isolar o SA, tá bem? Aí aqui, ó, pegou, isso aqui é o que eu acabei de derivar, né? O lambda ponto dividido por lambda ponto A dividido por lambda A, que é igual ao lambda ponto K em relação ao K. Então tá aqui essa igualdade. Aí aqui é algebrismo, né, gente? Algebrismo para eu isolar o SA, tá? E aí eu fiquei com essa cara aqui do SA, tá? E aí o que acontece? Segue que o crescimento em estado estacionário, definido apenas em termos dos parâmetros, aí aqui eu só tenho parâmetros dos meus modelos, né? Eu tenho que todas as variáveis vão crescer exatamente a sigma vezes SA. Como eu tenho sigma aqui e sigma aqui embaixo, eu posso cortar esses dois sigmas e eu cheguei, vou lá, na taxa de crescimento da minha economia. Tá bem? Só em termos do parâmetro, ou seja, ela está completamente endogeneizada, endogeneizou, né, a taxa de crescimento da minha economia. Beleza? Então, olha só, aqui eu estou usando gama como taxa de crescimento, tá, pessoal? Como a taxa de crescimento ela é dada por sigma vezes SA, né, que vai dar essa expressão aqui só em função dos parâmetros, o que está me dizendo é que a maioria, né, eu tinha o sigma aqui multiplicando, né, mas todos esses parâmetros aqui, na verdade, eles estão dentro do SA, tá bem? Ou seja, os parâmetros que afetam o crescimento, em parte porque alteram a fração de trabalhadores que são engajados em pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então, quer dizer, para o Homer aqui nesse modelo, o grande motor do crescimento é justamente a fração de trabalhadores que trabalham na produção de conhecimento, ou seja, que trabalham na produção do A. Tá bem? E aí, a gente pode começar a brincar aqui, né? Olha só, por exemplo, o capital humano, S0, né, a quantidade de pessoas que eu tenho com capital humano da minha economia, e junto com o parâmetro de sucesso de pesquisa, que é o sigma, eles afetam a taxa de crescimento positivamente. Né? Então, S0 aqui, ó, todo esse negócio aqui, o nominador e o denominador, é positivo. Né? Então, se eu tirar a derivada aqui em relação a S0, tem que ser maior que zero. Então, aumentou S0, aumentou o crescimento. A mesma coisa se eu fizer com relação ao parâmetro aqui do sucesso da pesquisa. Tá vendo? A derivada tem que ser positiva. Então, aumentou o parâmetro de sucesso de pesquisa, né? Como é que se diz? A quantidade de sucesso que eu tenho a partir da pesquisa, né? Ou seja, um aumento nesse parâmetro, eu tenho maior crescimento. Em compensação, a taxa de desconto temporal, né? O meu RO, ele afeta negativamente o meu crescimento da economia. Tá bem? Então, olha só, o que está acontecendo aqui, né? O grande motor
são os parâmetros, né? Ou seja, é a quantidade de pessoas trabalhando em em pesquisa, em tecnologia, tá? Nenhum desses efeitos estava presente nos modelos da aula passada lá, onde eu tinha meu Azinho L, né? Ou ele não influenciava no crescimento, ou ele é simplesmente uma fração constante, tá? Então, o que o Homer começou a fazer é justamente identificar um conjunto de determinantes do crescimento de longo prazo. Tá? Ou seja, aqui que a gente começa a endogenizar de fato o crescimento, né? Porque agora a gente começa a brincar, será que se eu aumentar capital humano, o que acontece? Aumentou o sucesso da pesquisa, enfim, eu poderia brincar aqui também com o beta, né? Que é a intensidade de trabalho sem habilidade, né? O meu alfa, que é pessoas que trabalham com capital humano na função de produção de bens finais, né? Era SY elevado na alfa. Enfim, posso brincar com as alterações em cada um desses parâmetros aqui e ver o que isso significa em termos de crescimento. Tá bem? Bom, como é que eu faço esse brinquedo aqui para ver todos os parâmetros? É só tomar a derivada parcial. Tá bem? Aí, né, como falei, a gente pegou essa versão simplificada, né? Mas a gente pode mostrar que existe um gap, né, ou seja, uma distância entre o equilíbrio e o crescimento ótimo, tá? Ou seja, o meu nível de produto de steady state e o que seria o ótimo social, né? Existe uma diferença, e isso em função principalmente de que aqui, né, cada um daqueles xizinhos no modelo original tinha poder de mercado, né? A firma que produzia tem poder de mercado, que a gente passou por cima disso, né? A gente então acaba tendo um crescimento aquém do que seria o ótimo social, tá bem? Então, olha só, como a economia não é de competição perfeita, não há motivos para esperar que o equilíbrio descentralizado seja o ótimo social, tá? Então, aí vocês lembram lá de equilíbrio geral, enfim, tá? O modelo de Homer é seminal e, como resultado, há inúmeras extensões, variações e alternativas. E aí, como eu comentei, o livro do Barro Salem Martin, de Economic Growth, ele é sensacional lá para o modelo de Homer, né? Essa é a curiosidade, mas ele tem diversos desdobramentos do modelo, né? Considerações, enfim, tá? Bom, então meio que para fechar essa parte de modelos de crescimento endógeno aqui, né? Tem esse artigo, né, do Charles Jones, né, lá do livro da graduação, né, de crescimento da graduação, que ele vai examinar justamente a relação entre os determinantes do crescimento, né, identificados aqui no modelo de crescimento endógeno, e as taxas de crescimento. Então ele foi lá para conferir, né? Então, por exemplo, aqui a gente acabou de dizer que o grande chave do crescimento é a proporção de pessoas trabalhando em inovação, em tecnologia. Então, cara, vamos comparar a evolução dessa proporção no mundo, né, nos países do mundo, e ver quanto eles cresceram. Vamos fazer a prova dos 9, né? Vamos verificar se esse negócio funciona. O que ele identifica, né? No período pós-guerra, o número de cientistas, engenheiros do setor de pesquisa e o gasto em pesquisa quintuplicou, tá? Só que, e aí o que acontece, né? Os modelos de crescimento, né? Eles então eles preveem, né? Não só o de Homer, mas de todos os endógenos aqui em geral, eles iam prever que a renda per capita, né? O crescimento da economia devia crescer também a essa mesma taxa. Então, quintuplicou o meu SA, tem que quintuplicar a minha renda, tá? Só que isso não é observado, né? Então, a previsão completamente contradita pelos dados, tá? Jones também observa que outras variáveis, né, além do número de cientistas e engenheiros, né, e do gasto, também apresentaram essa tendência de crescimento, né, como por exemplo aqui, ó, os recursos destinados à acumulação de capital humano, número de trabalhadores de alta escolaridade, a extensão da interação entre países e a população mundial, tudo isso tendência de alta bastante significativa. Só que o crescimento não tem essa mesma tendência, tá bem? Ou seja, os modelos aqui de crescimento endógeno, eles predizem um crescimento muito mais alto com base nessas variáveis do que o que foi de fato observado, tá bem? Olha lá. No entanto, segundo Jones, 95, os dados não revelam nenhuma tendência no último século, sendo inconsistentes com uma tendência da magnitude prevista, né? Ou seja, o
crescimento do gasto, o crescimento das pessoas, dos engenheiros, lá do pessoal trabalhando em pesquisa, deveria traduzir num crescimento que não se observou. Tá? O crescimento, de fato, foi bem aquém desse nível, tá? E dessa magnitude. Tranquilo? Bom, a expectativa dos pesquisadores era que os modelos, né, de acumulação do conhecimento fossem uma explicação única, né? Voltando um pouco à discussão que a gente fez lá no início, né? Era ter uma explicação única, só que não foi o que foi observado, né? Afinal de contas, o crescimento é uma coisa tão diversa, né? Então, os modelos eles acabam não conseguindo explicar o crescimento e nem a diferença de renda entre os países, tá? Apesar de endogeneizar o processo tecnológico e por consequência a tecnologia. Tá? O grande problema é que a tecnologia é não rival. Tá? Então, se a tecnologia é não rival, ou seja, ela está disponível para todo mundo, por que os países pobres simplesmente não adotam as tecnologias do rico? Né? Por que lá os países pobres, por que o Bolsonaro, aí, o presidente do Brasil, eles simplesmente não dizem empresários e trabalhadores, leiam ou vejam a aula do Tillman, que está lá, que está a literatura que vai explicar o crescimento. Né? Leiam os livros do Einstein, estudem no MIT, vão para Harvard. Né? Por que eles simplesmente não mandam o pessoal estudar ou adotar, né, a tecnologia lá desses países? Né? Porque daí ia crescer tal qual eles. Né? Outra coisa, por que os países pobres, e aí já é o gancho da próxima aula, né? Por que os países pobres não simplesmente criam instituições que, de forma crível, garantem os direitos de propriedade, né? E aí, por consequência, estimulam a inovação, estimulam o processo tecnológico, né? Inovação tecnológica, né? E, por consequência, o crescimento. Por que eles não simplesmente adotam isso, né? Já que é tão fácil assim, né? Então, já é puxando o assado para a próxima aula, né? Bom, a literatura sobre o crescimento endógeno identificou muitos determinantes da acumulação de conhecimento. Porém, seria desejável refinar essas ideias para compreender quais tipos de conhecimento são mais importantes, a sua importância quantitativa e as forças que determinam como o conhecimento é acumulado. Então, quer dizer, beleza, proporção de trabalhadores em pesquisa, a gente já viu que ficou aquém do que é prometido. Bom, é um fator que gera crescimento, né? Poxa, afinal de contas, tu tem mais gente trabalhando, é natural que aumente a tecnologia. Agora, não é só isso. Não é só uma bala de prata, né? Mas o que a gente gostaria de ter, né, o mundo ideal, seria o quê? Ver exatamente quais os tipos de conhecimento são importantes, qual é a magnitude dessa importância de cada um, ou seja, será que aumentar, ver a aula do Tillman aumenta o PIB em 1%? Bom, eu quero aumentar em 10% o crescimento. Então, bota eles, ver 10 vezes a aula do Tillman. Como é que eu faço? Né? Que tipo de conhecimento eu devo priorizar? Será que é a criação de parque de carros? Será que é a parte de computadores? Né? O que eu devo, em termos de política pública, né? O que eu devo adotar em termos de policy maker, né? De tomadores de decisão? O que eu devo fazer? E essas respostas não ficam claras quando a gente estuda esses modelos de crescimento endógeno, tá bem? Então, né, os modelos, no entanto, estão longe de conseguir entregar uma previsão confiável de como intervenções iriam adotar a trajetória de crescimento, mas, todavia, contudo, identificam, né, diversos canais aí que são relevantes para justamente promover o crescimento. Tá bem? Então, bom, portanto, apesar da análise não estar tão evoluída como gostaríamos, aparentemente está no caminho certo. É a frase fechamento lá do capítulo do Rome. Tá bem? Então tá aqui as referências, né, as tradicionais, e aqui o capítulo do Chiang, né? Bom, pessoal, com isso a gente meio que fecha os modelos de crescimento. Na aula que vem a gente ainda vê a questão do rent seeking lá, mas a gente vai ver uma coisa bem mais aplicada, né? E como prometi, tentar chegar mais próximo aí na fronteira de crescimento, da macro de crescimento. Tá certo, pessoal? Então tá. Até semana que vem. Um abraço, um bom estudo aí para vocês.